tema psicanálise e literatura talvez seja um dos mais importantes na psicanálise. A psicanálise ela anda de mãos dadas com a literatura, com as artes em geral, né? Com a poesia. O Freud mesmo, ele tira vários textos, vários momentos onde ele pesquisa de maneira aprofundada o tema da literatura, né? Ele tem um texto chamado Sobre a Gradiva de Jansen, né? Algo do tipo, não sei como pronuncia, onde ele faz a análise sobre a obra desse escritor, né? O Lacan faz algumas análises em cima do Joyce, né? O Freud vai analisar a vida e a obra do Dostoiévski, traz algumas questões em cima de uma possível homossexualidade do Da Vinci, né? Do Leonardo da Vinci, que apesar de não estar na literatura, mas é um homem da ciência, da intelectualidade, né? Então, assim, de forma geral, o Freud vai falar que é através da literatura que a gente possibilita uma série de questões impossíveis, né? Ele vai arriscar até a dizer que aonde os poetas conseguem chegar através da poesia, né, o psicanalista no consultório não chega nem perto. E por isso ser tão importante o sujeito fazer uso dessas ferramentas, né? A poesia pode ser uma excelente forma de auxílio na clínica. Quando você traz questões de literatura, você consegue criar diálogos, né, debates em cima de temas que só conseguem ser tratados pela arte, né? Você reconfigura ideias, você ressignifica afetos, você repensa algumas coisas do passado, né? Então, pegar uma obra, né, e analisar ela pelo discurso da psicanálise é muito bacana mesmo, porque traz a possibilidade de repensar questões que na clínica demora anos, né? Por exemplo, um dos momentos mais fundamentais da minha análise, do meu processo de análise, foi quando o meu analista, em cima de uma questão que eu estava trazendo, recitou uma poesia, né? E através dessa poesia, assim, abriu um campo de possibilidades na minha cabeça e eu comecei a trabalhar isso na fala, na palavra, no discurso, né? A literatura como um todo, ela é essencial, né? Ela é bacana para todo mundo. Felizmente o brasileiro não tem muito hábito da leitura, né? É um hábito pouco visto pelo brasileiro como um todo. Nós não somos um país que lemos muito preocupado com a cultura, né? E principalmente a formação do analista. A formação do analista ela tem que passar pelas artes, né? O analista ele vai encorpar uma série de ideias, uma série de afetos através das artes e principalmente para ele estar pronto para atender todo o perfil de paciente, todo o perfil de atendimento, né? Todas as classes sociais, todo tipo de sujeito, o psicanalista tem que circular muito bem nas ciências e nas artes como um todo. É como se fosse necessário dele ter condições de discorrer sobre todos os assuntos. Ele não precisa necessariamente de ser um especialista em tudo. Isso é impossível, humanamente impossível. Mas seria bem pertinente que o psicanalista desse conta de dialogar sobre tudo, né? É como se o paciente trouxesse assuntos de A a Z e o psicanalista tem que ter condições de dialogar com ele sobre isso, para que durante a fala do paciente, durante o discurso do paciente na clínica, o psicanalista consiga fazer pontes, fazer conexões para quebrar o discurso do paciente e chegar até o inconsciente, né? É sabido que nós analistas, na análise a gente não fala para o paciente, para a consciência, a gente fala para o sujeito do inconsciente, né? E por isso a literatura é uma ferramenta tão bonita nesse aspecto, né? No meu processo de análise, por exemplo, na minha primeira análise, né, eu fui para o divã uma vez que eu levei 100 anos de solidão, né? Eu sou uma pessoa que leio muito, tenho muita relação com a literatura,
E eu levei algumas questões sobre a solidão, sobre a dor, né? Sobre a morte. E o meu analista naquela época me levou para o divã por causa de algumas questões, né? E por quê? Porque ele sabia, ou ele tinha uma breve noção do que eu estava falando em relação ao que 100 anos de solidão suscitou na minha vida. Por isso ele achou pertinente aprofundar no assunto. E ele só conseguiu isso porque ele também sabia sobre o livro. Então a literatura vira uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de pesquisa, da gente tirar ideias, da gente tirar, repensar afetos, pensar afetos e caminhar junto com o nosso paciente nesse percurso também. Então, e o mais importante, né? A literatura, ela não é uma realidade só para psicanalistas, tá? A literatura é essencial para todas as profissões, para todas as funções, né? Então, por isso, assim, que aqui nessa coluna Livre para a Lavra, né? E no canal Cavaleiro das Letras eu trago tantas questões sobre literatura, né? Porque através da literatura, da poesia, a gente consegue ver coisas que a nossa consciência não permite ver. Um abraço.